Para você ter acesso à cartilha, que nós falamos na parte da manhã, proposta de incentivo à formalização da economia brasileira na versão digital, é só acessar o aplicativo do Congresso. No aplicativo você se cadastra no ícone conteúdo do evento e envia o seu nome, um e-mail à empresa e você receberá a cartilha digital até semana que vem. E agora, vamos para a sessão 12. Blockchain e novas tecnologias, modelo disruptível. Para participar deste painel, eu convido ao palco o diretor-geral da Bradesco Cartões, Alexandre Rapaport. Bem-vindo, Alexandre. Tudo bem? Bem-vindo. Fica à vontade, pode sentar aqui. O diretor de arquitetura de TI do Banco Itaú Unibanco, Thiago Charnet. Tudo bem? Ali, por gentileza. E como moderador deste painel, eu convido ao palco o vice-presidente executivo de produtos de negócios da Cielo, Dilson Ribeiro. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no CEMEP e nós vamos falar sobre futuro, né? Se nós estivéssemos no século XX, em 1980, 1990, o futuro provavelmente duraria 20 anos. A gente estaria falando uma coisa que seria aplicável em 20 anos. Como nós estamos no século XXI, futuro para a gente tem um horizonte de 2 a 5 anos. Então, nós vamos falar sobre um tema, blockchain e novas tecnologias. Então, vamos falar sobre disrupção, sobre coisas que estão incipientes, estão nascendo, mas que devem ser vistas com bastante atenção, com bastante cuidado, porque são coisas que vão acontecer nos próximos anos, eu diria médio prazo, e médio prazo, quando a gente fala nesse futuro, é de 2 a 5 anos. O Thiago vai falar daqui a pouco sobre blockchain, e blockchain foi uma coisa que nasceu a partir do Bitcoin, e outro dia eu vi um sócio da McKinsey falando uma expressão bem interessante: we like the bit, we don't like the coin. O Bitcoin nasceu, o blockchain nasceu a partir do Bitcoin, é a infraestrutura que se apoia o Bitcoin, mas nós não vamos falar de Bitcoin aqui, nós vamos falar de blockchain. O Thiago vai explicar, vai mostrar, vai ser bem claro para vocês como se aplica essa tecnologia. Depois nós vamos falar, o Rapaport vai falar sobre novas tecnologias em payments, em meios de pagamento, como isso pode ser disruptivo, como pode ter oportunidades novas que estão surgindo, que podem ser muito boas para todo mundo aqui. Antes da gente começar, antes de eu passar a palavra para o Thiago, quem está familiarizado com blockchain aqui, levanta a mão. Quer dizer, muito pouca gente. Eu estou vendo aqui uma plateia, sei lá, de umas 200 pessoas, talvez umas 15 pessoas estejam familiarizadas. Então vai ser muito bom, porque o Thiago vai fazer uma introdução bem didática, bem clara sobre o que é o blockchain. Thiago, por favor. Obrigado, Dilson. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É interessante a quantidade de pessoas que levantou a mão sobre a tecnologia. É algo que a gente estava comentando ali na nossa sala, que mesmo nós sendo de tecnologia, até final de 2014, meados de 2014, era algo que a gente não estava olhando, para uma tecnologia, inclusive, que já existe desde 2008, que surgiu para suportar o Bitcoin, como o Dilson falou. E é interessante também a evolução que essa tecnologia teve ao longo do ano passado, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Tá? Então, iniciando essa introdução, o que é o blockchain? O blockchain é uma tecnologia descentralizada, uma plataforma descentralizada, em que cada integrante que participa desta plataforma tem uma cópia inalterável, isso é importante, de todas as transações já realizadas. E eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar blockchain, há uns 2 anos atrás,
ela não é simples de se entender, né? A gente começa a olhar para isso, começa a perguntar as aplicações, o que é essa cópia inalterável, o que é uma plataforma descentralizada, por que isso mexe com o nosso mundo de bancos, de meios de pagamento, que hoje tem tudo uma forma bem privada dentro de casa. Então, ao longo dos slides aqui, a gente vai estar vendo o que isso nos afeta. Onde ela pode ser aplicada? Em qualquer lugar em que necessite confiança entre as partes. Então, quando a gente vai fazer uma transação entre uma ou mais partes que seja necessária uma validação da confiança, essa tecnologia pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada no ambiente onde a gente tem que realizar trocas de ativos. E uma troca de ativo pode ser desde uma transação bancária, um pagamento, um contrato, qualquer coisa aqui também entre partes. E, por fim, quando se tem que comprovar a propriedade daquele ativo ou daquela transação. Então, hoje, essa tecnologia ela pode ser aplicada nesses 3 casos. E a hora que a gente para pensar esses 3 casos, é quase tudo que a gente transaciona hoje, para não dizer tudo. Então, isso já começa a dar uma dimensão para a gente do que nós estamos falando aqui, do potencial de disrupção que essa tecnologia traz, não só para o segmento financeiro, para também segmentos de saúde, segmentos de cartório e outras indústrias que a gente vai comentar aqui. O que é, num resumo mais simples? Ele é um shared ledger, um livro-razão compartilhado, em que as transações estão lá, distribuídas por quem estiver participando dessa rede, ou seja, todo mundo enxerga todas as transações, entradas e saídas que entraram nesse livro-razão, nesse shared ledger, com uma criptografia que garante a autenticidade do que está lá e de que a transação é válida. Ele é incorruptível. Chama blockchain porque a cada bloco, o bloco da frente valida o bloco de trás e toda a cadeia. Isso, num processamento descentralizado, como a gente vai mostrar aqui, garante com que ele seja inalterável, né? E com consenso. Quem que dá o consenso da transação? A rede. E associado a isso, a possibilidade também de smart contracts. O que isso significa? Hoje, as nossas transações, elas saiu de um lado para o outro, saiu deste lado, recebeu do outro. Aqui no blockchain, é possível, junto com a transação, colocar a regra daquela transação. Quando aquela transação é válida, que trigger que habilita aquela transação. No mundo aqui de transferência de imóveis, por exemplo, poderíamos colocar o famoso contrato de gaveta dentro do ledger. E se aquelas condições são estabelecidas, aquele imóvel está transferido. Então, existem inúmeras possibilidades e essa parte de smart contract é a que habilita a utilização do blockchain não só para o segmento financeiro, mas como multi-indústria. Que problema que ele acaba resolvendo, né? Então, imagina transações que a gente aqui está realizando entre partes. Aqui no meu exemplo, 3 partes, participante A, participante B e o participante C é um vendedor. Existe um banco e existe algum regulador aqui, o auditor. Quando essa transação é feita, cada entidade dessa tem o seu ledger. Está lá registrando aquela transação, esse ledger é privado, fica dentro da instituição. Então, quem vendeu tem lá no sistema ERP dele a venda que ele fez, os participantes aqui que eventualmente compraram tem nos seus livros caixas o que eles fizeram, o banco a transação, o banco central ali também enxerga, né? O que o blockchain faria aqui? Ele seria um ledger único, compartilhado, acessível por todos, de uma forma bem simples. Isso reduziria o custo de todo mundo aqui nessa participação e também daria transparência daquela transação. Então, aqui, consenso, procedência e imutabilidade transacional. Tá? Então, este é uma das possíveis utilizações para essa tecnologia. Não é o Bitcoin. O Gilson falou aqui e isso é importante citar. Inclusive, em conversas que a gente tem dentro das nossas próprias instituições, a gente tem que deixar bem claro a separação de blockchain e Bitcoin. O Bitcoin é powered by blockchain. A tecnologia que permite o Bitcoin ser o que é o blockchain. E eu diria que o Bitcoin foi o grande teste para essa tecnologia. Até hoje não quebraram, funciona, se transaciona uma cryptocurrency lá, uma moeda. Então, isso é o que acabou dando um pouco de confiança para essa tecnologia, né? E aqui a gente faz uma analogia. Em 1990,
quando começou no início da internet, os jornais da época olhavam com muito ceticismo para as previsões do que a internet faria no nosso mundo. Né? Então se dizia que o web iria mudar milhões de vidas, e aqui nesse jornal ele colocava com ceticismo isso. A internet era utilizada muito para aposta, para pornografia e para coisas que são muito diferentes de como a gente utiliza a internet hoje. Que eu não preciso gastar aqui nem um segundo para explicar para vocês isso. Né? E por que a gente faz essa analogia? Porque o blockchain começou com esse peso de ser o suporte do Bitcoin, e o Bitcoin, além das boas utilizações que possui, existem as más utilizações também que a gente sabe. E também com muita especulação em cima da tecnologia, muito barulho. Mas fato é que de final de 2014 para frente, muita instituição séria colocou bastante dinheiro em investimentos em cima dessa tecnologia. A gente tem uma capa da The Economist, que saiu no ano passado, e as capas deles são muito boas, né? Na moeda americana, onde está escrito "In God We Trust", eles substituíram para "In Blockchain We Trust". Então é bastante interessante isso, e as mídias que surgiram depois disso também. E a quantidade de investimento que já teve. Até esse momento, ou até final de 2015, já se investiu $1 bilhão em startups e fintechs relacionadas a blockchain. Então, na mesma analogia com a internet, o que a gente enxerga no near future? Infinitas aplicações para essa tecnologia. Ela ainda está no começo de sua utilização. Aqui a gente olha desde para pagamentos via Internet of Things, de forma sem fio, sem que o usuário tenha que pensar que ele está pagando, coisa que muita gente aqui já está pensando nisso, certo? Seria um padrão mundial para transações online, tem esse potencial. Empresas sem proprietários físicos, operadas por redes de computadores, devido ao consenso, à legitimação que a tecnologia traz. Então, é muito vasto a quantidade de utilização que a gente pode colocar em cima dessa tecnologia. E como o Dilson falou, a gente olha aqui, né, o nosso futuro hoje ele é muito próximo quando se trata de tecnologia. Então, 2 anos muda muita coisa. O blockchain surgiu anteontem, 2008, mas ganhou tração em 2014, e já estão surgindo projetos para melhorar a tecnologia blockchain. Um deles é esse, se chama Hyperledger, que um dos usos que esse grupo, que é um grupo aberto, está fazendo é como é que eu dou privacidade para um shared ledger, para um ledger distribuído. Ou seja, imagina aqui um ledger que por algum uso que a gente venha descobrir no futuro, todos os bancos aqui do Brasil estão ligados nesse mesmo ledger. Mas uma transação entre um banco A e um banco B deveria ficar restrita a esses 2 bancos. Essa tecnologia aqui, este grupo está vendo como colocar isso dentro do blockchain. Então, muita pesquisa acontecendo ainda para melhorar a tecnologia. As empresas que estão envolvidas neste projeto são essas aqui, são várias. E o importante que essa tecnologia traz é um padrão aberto. Então, nada aqui está sendo um padrão fechado. É o que a gente chama em tecnologia de Open Architecture. Né? É realmente um consenso, porque quanto mais aberto ela for, mais segurança a gente tem em utilizar e fazer a implantação dessa tecnologia. Aqui são as fintechs que já tem no mundo relacionadas a blockchain. É um grupo muito grande. A gente pode olhar aqui para soft wallets, hard wallets, ATM, os ATMs nesse momento veiculados ao Bitcoin, trading platforms, compliance, payments, inúmeros grupos aqui de fintechs que surgiram para, de alguma forma, utilizar essa tecnologia. Desde a assinatura de documentos de forma digital, o segmento de saúde está estudando para ver como é que coloca nesse ledger distribuído a ficha de um paciente, os exames de um paciente, que seja algo que fique lá documentado. Então, tem bastante estudo acontecendo aqui. E por que a gente trouxe esse material e por que a gente acha importante um painel como esse? Né? Esse seria o meu último slide, porque todo mundo que está representado em algum negócio que está escrito aqui deveria estar prestando atenção nessa tecnologia, porque a vida deste pessoal aqui pode ser um pouco melhor ou um pouco pior, dependendo da atenção que for dado para isso. Né? Ela pode ajudar muito a melhorar os processos
destas empresas, a permitir a inovação dessas empresas, ela pode desaparecer com algum desses elementos que tem aqui. Então, é algo que a gente está investindo bastante tempo, bastante atenção. A gente tem conversado com inúmeras empresas, não só bancos, mas grandes indústrias. E o interessante deste momento nessa tecnologia é que é uma página em branco ainda. A gente participou de um fórum ontem, em que nas perguntas ali a gente estava observando a quantidade de utilização é tão grande e ela é tão nova que a gente ainda está, eu digo as empresas, os bancos, as outras indústrias, os meios de pagamento, ainda estão entendendo como é que exatamente será utilizado, né? E é importante também dizer que essa tecnologia ela pode ser utilizada de uma forma mais privada, ou seja, montar-se uma unidade de uma rede de blockchain dentro de uma organização para um uso privado, ou ela pode ser de uma forma mais distribuída. Aqui um grupo de empresas conversando, fazendo um consórcio e montando um ledger compartilhado entre elas. Ela pode ser mais disruptiva ou menos disruptiva de acordo com a utilização. Hoje, boa parte das empresas olham para essa tecnologia como uma forma de simplificar os ambientes legados existentes. É um uso, pode ser um redutor de custo. E muitas das empresas estão olhando como é que se gera revenue com essa tecnologia, que é onde está tendo bastante debate também. Mas fato é, a gente tem aqui uma pista bem longa para percorrer e entender como é que a gente vai utilizar essa tecnologia dentro das nossas empresas. Com que parceiros nós vamos nos juntar, que empresas de tecnologia convidaremos. Então, estamos aqui num momento oportuno de página em branco para começar a desenhar o que é possível dentro do nosso segmento. Queria passar aqui para o Rapaport, para ele dar a sequência na apresentação e a gente depois abre para o debate. Boa tarde a todos. Agradecer aqui o CEMEP pelo convite. Congresso cada vez mais bonito aqui, sensacional. Agradecer aqui o Thiago, que diz que fica tranquilo que eu vou explicar o que é blockchain. O pessoal vai entender. E, pessoal, vou falar aqui um pouquinho de inovação, sem ser uma pessoa da área de inovação. Então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente costuma ver. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que nossos estudos mostram que o que drive a inovação não é nem a bermuda, nem a barba, nem o chinelo. Tá? E a segunda coisa é, vocês não estarão todos desempregados daqui a 2 anos. Pelo menos não como consequência da inovação. E a segunda coisa, muito importante aqui, só o futuro, né, o que vai acontecer com a inovação, não está nas crianças. Tem muitas coisas boas que estão nas crianças, mas não é dali também que vai vir a resposta dos problemas que a gente está buscando. Então, do que a gente está falando, pessoal? Quando a gente fala de inovação no mundo de negócios, no mundo de pagamentos, a gente está falando de soluções para problemas ou a gente está falando de soluções à procura de um problema? Talvez essa seja a questão mais importante que a gente tenha que responder quando a gente analisa inovação. Então vamos lá, eu acho que o exemplo mais citado da inovação que mudou uma indústria é o Uber. Então a gente escuta daquela experiência do cartão dentro do celular, que o cliente entra no celular, mal percebe que fez aquela transação, né, que o negócio é seamless, é bonito, mas o que realmente fez o Uber ser um grande sucesso? Se qualquer um de vocês tentou pegar um táxi em Nova York ou em Paris, num dia de chuva, né, que é o caso do fundador do Uber, você sabe que tinha uma necessidade enorme de compatibilizar oferta e demanda aqui para o setor de transporte. E se tinha algo que você podia estar em Paris, né, e chamar um táxi sem ter que falar francês, e aquele táxi ia te atender em até 5 minutos, opa, se tivesse solução para isso, só se a solução fosse em papel, em qualquer coisa, seria uma solução maravilhosa. E ela resolveu um grande problema, a inadequação da oferta com a demanda do serviço de transporte nas grandes cidades do mundo. A gente fala de uma outra inovação, umas que têm surgido. Só diz que em 2021 os farmacêuticos nos Estados Unidos serão robôs. Puxa vida, mas eu preciso ir na farmácia falar com o robô? Mas quando você olha que um farmacêutico
tem uma renda anual de 120 mil dólares, uma das profissões mais bem pagas nos Estados Unidos. Se você considera que quando você quer receber um remédio, você fica 30 minutos numa fila, ali no final do dia, ali, pessoal, pode ser um robô, pode ser um tablet, pode ser uma realidade virtual, pode ser qualquer coisa que te dê aquele remédio em menos de 2 minutos e você esteja com o seu problema resolvido. Uma outra aqui, uma outra inovação que teve muito sucesso, só se falou dela, o aplicativo da Starbucks. Por que aquele aplicativo tem de tanto especial? Por que aquilo é tão maravilhoso? Não é um aplicativo para eu pedir ali uma bebida? Né? Por que tem milhões de pessoas que baixaram esse aplicativo? Pessoal, se você quer tomar um café latte às 7 horas da manhã, em Nova York, quando está fazendo menos 10 graus e está ventando a 70 milhas por hora, você não quer ficar, de novo, 20 minutos numa fila do lado de fora. Então aqui não era o aplicativo, é a experiência do cliente. Né? A Starbucks criou algo para você poder pedir o café, chega lá e o café já está na mesa do balcão, pronto para você. De novo, foi a solução do problema da fila, não é o aplicativo. Falar agora aqui de 2 inovações muito interessantes. Uma delas é o óculos da realidade virtual. E a outra é do drone. O drone, né, tem algumas aplicações imediatas, sensacionais, filmar casamentos, acompanhar a colheita, mapear a construção. O óculos virtual teve algumas tentativas que saíram, né, ele estava ainda procurando o caminho. E parece que essas 2 iniciativas estão se encontrando para aí sim criar aquilo que a gente pode chamar de inovação. Eu vou pedir aqui para o diretor de arte passar um vídeo. I mean, it's all I think about during the days pretty much. I'm always doing something probably related to FPV, either looking up a cool video on YouTube or checking on all the groups on Facebook and seeing what's going on in the community. So FPV stands for first person view. It uses a camera mounted on the front of the quad to send a signal back to a pair of goggles that you use to fly the quadcopter. It's really free. Being able to zoom next to trees and go through gates, and it gives you this buzz, this adrenaline rush. You can't beat it. I feel like we are at the beginning of something big. You know, I feel like I'm 15 all over again. Being a Star Wars fan, it looked so good. It looked like pod racing. We want to make this a viable competition. A year from now, it could rival the X Games. It could rival what we have seen skateboarding and surfing do. So there's going to be 4 of us racing. Winner moves on to the next round, so we'll see how far I go. And this is lap 3, guys. Bom, pessoal, o mercado aqui de diversão com drones e realidade virtual deve chegar em $1 bilhão em 6 meses. Então acharam aqui algo em como usar a inovação. E é algo que todo mundo, né? Você vê as corridas de drones que já estão ocorrendo, já está todo mundo curioso, todo mundo quer participar, quer brincar. E quando os drones foram criados e os óculos foram criados, né? Ninguém imaginou que esse seria um uso. Então algo também mostra que às vezes as soluções, né, para os problemas podem aparecer só depois. Vou falar um pouquinho agora do blockchain em particular. O blockchain ele tem aplicações iniciais grandes para câmbio, remessa de valores, que podem ser particularmente importantes, mas ele ainda precisa resolver algumas questões de confiança. Por exemplo, a gente vê ali naquele quadro quanto que a gente tem de moeda em circulação e quem que decide quantas moedas a gente deve ter lá, porque dependendo de quantas moedas a gente tem, o valor pode ser muito maior ou muito menor. Então aqui a gente vai precisar resolver essa pergunta antes que ele realmente possa ganhar mercado.
Falar aqui um pouquinho de uma outra inovação. Pessoal, a gente tem falado muito de wearables, certo? De roupas inteligentes. Alguém aqui não gostaria de ter uma roupa que quando faz muito frio, a trama da roupa, do tecido, ela se aperta automaticamente e aquele tecido fica mais quente? E na hora que está calor, a trama se solta e aquele tecido fica mais leve e você não precisa sair com 3 casacos de casa? Então aqui parece que o wearables para roupas faz todo sentido. Agora, será que o wearables fazem sentido para pagamento? Aqui é do Congresso de Barcelona, onde tem uma luva especial, onde você consegue aproximar do POS e fazer uma transação ali, wireless. Maravilhoso, mas será que é isso que vai pegar? Será que essa é a solução para os nossos problemas? Bom, queria amarrar aqui também com algumas das soluções para o mercado de pagamentos em particular, do que se falava em 2010 e o que aconteceu alguns anos depois. Primeiro, celular. O celular virou o hub de tudo para pagamentos? Pelo menos no que tange a consultas e proximidade, sim. Todo mundo usa o celular, ele já é mais usado do que o internet banking em todos os grandes bancos no Brasil. A eletronização do cartão, né, o plástico, ele vai para o celular também? Só todo mundo já tem carteiras digitais. A gente não sabe se essas carteiras digitais vão funcionar, se elas vão ser adotadas, mas de fato isso já aconteceu. Pré-pago. Pré-pago vai bancarizar o país. Pessoal, o pré-pago ainda não venceu uma tecnologia inventada há milhares de anos, que chama-se dinheiro. O dinheiro ainda é mais conveniente do que o pré-pago. A gente ainda não conseguiu convencer as pessoas a pegarem um maço de dinheiro, ir na banca do jornal e dizer: você pode carregar o meu pré-pago? Porque ele prefere sair com aquele maço de dinheiro e fazer compras. No dia que a gente conseguir tornar isso melhor do que o dinheiro, aí a gente vai ter resolvido aqui o problema da bancarização através do pré-pago. Plástico com NFC. O que aconteceu com esse? Os únicos que realmente se interessaram por essa tecnologia foram os fraudadores. As transações passavam de R$15, você já tinha uma chance de 25% de um fraudador ter descoberto uma modalidade nova de como interferir com aquela transação de NFC. E também, com o parque que a gente tem no país, será que o NFC, né, que já foi colocado nas outras palestras, depois que você pergunta é crédito ou é débito, né, o CPF, etc., aquele segundo que você ganha de bater o seu cartão, será que ele traz alguma coisa? Isso é uma outra inovação grande que acabou não se provando. Será que a gente vai usar os TSMs que estavam dentro do celular para fazer pagamentos? O mundo está indo para elemento seguro e software. Então a gente já sabe que não vai ser por ali. E por fim, o cartão virtual descartável, os e-cards. Será que eles são bons? Vamos lá, qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é autenticação na internet e roubo de dados. Qualquer solução que resolva autenticação e roubo de dados de maneira simples vai ser um grande hit aqui no mercado. O cartão virtual ele é um pouco inconveniente, você tem que gerar, puxar, escrever. Então, na hora que a gente tiver uma tecnologia um pouquinho mais simples, ela com certeza vai estar pegando fogo aqui no mercado. Muito obrigado.